Olá, bem-vinda ao podcast da Escola de Saúde Integral da Mulher, um espaço onde falamos da nossa saúde desde muitas perspectivas diferentes e numa ótica abrangente. O meu nome é Antonella Vignati, sou nutricionista, naturopata e educadora de fertilidade consciente. Até já! Olá, bem-vindas a mais um episódio do podcast Saúde Integral da Mulher, da Escola de Saúde Integral da Mulher. Tenho aqui uma convidada muito especial, a Bárbara Iubello, que Tá. agradeço. Obrigada, Bárbara, por estar aqui comigo hoje. A Bárbara é educadora de fertilidade consciente, especificamente do método Sensiplan, do qual vamos falar aqui há um pouco, e também é coach de saúde hormonal feminina, certo? E com muito foco no aspecto da fertilidade. E complementa-me tu, Bárbara, queres apresentar-te também um bocadinho? Sim. Então, eu tenho 48 anos, sou daqui do norte de Portugal, sou uma mulher do norte. Eu tenho quatro filhotes, entre os quase 20 e os 12. Tenho 20, quase 18, 16 e 12. Deixa-me ver. Então, do que tu falaste em relação ao meu trabalho, é um bocadinho isso, não é? Eu tenho vindo a tentar complementar. Comecei pelo Sensiplan, comecei por ser educadora menstrual. Só que depois, quando eu percebi acompanhar as pessoas de um para um e olhando para os ciclos delas, a informação que eles nos davam é tão rica, que me fez ir ao encontro de mais informação, não é? Que pudesse também complementar na parte hormonal, na parte muito da saúde menstrual. E tem sido assim uma busca incessante de informação. Acho que é assim um bocadinho resumindo, acho que um bocadinho. Sou doula há mais de 18 anos, embora agora esteja em stand-by. Acho que estou jubilada, vamos lá ver. Da parte de Dola, não é? Sim, de doula da gravidez, do parto e do pós-parto, sim. E os teus acompanhamentos, Bárbara, são mais online ou são mais presenciais? Na parte da saúde menstrual, hum, até há bem pouco tempo era um misto, dependia das pessoas. Sabes que eu estou aqui do Porto, e no Porto, apesar de ser a segunda cidade maior do país, acho eu, não é? Mas a verdade é que a maior parte das pessoas estão em Baixa, em Lisboa e muitas fora do país, por isso acabou por ser muito online, embora acompanhava algumas pessoas presencialmente, que gosto bastante. Ultimamente tem sido só online, porque acho que, por um lado, nos traz outro conforto. Eu sou daquelas pessoas que trabalho descalça e com os pés em cima de um banco, mas também não é só isso, porque neste momento estou a escrever um livro e então tenho aqui o meu escritório, parece um campo de batalha. Tive que mudar a mobília e decidi que online seria melhor, pelo menos não tinha que arrumar a casa antes. Ok. Então, boa, tens um livro no forno. Está a 50%. 50%, Ela. espero. Em princípio, no final do ano vai estar prontinho. Ok. É, E é sim. sobre estes temas? É sobre estes temas da saúde menstrual, começando pelo conhecimento do ciclo, não é? Sempre, não é? Percebendo, baseando-se um bocadinho no Sensiplan, não trazendo tipo as regras do Sensiplan preto no branco, porque acho que não é esse o objetivo, existem livros para isso, não é? Mas Sim. fazendo aqui um bocadinho a ponte entre a nossa saúde menstrual e depois a implicação na saúde em geral, não é? Percebendo que há, sei lá, aspectos, desequilíbrios relacionados com essa menstruação, relacionados com a fase lútea, que não têm que ser assim, como nos dizem que são obrigatoriamente, que tem que ser assim, temos que ter dores, temos que ter mau humor antes da menstruação, sentimos deprimidas, etc. Ou seja, há aqui uma explicação para isso e há muita coisa que nós podemos fazer proativamente para isso. Olha, está a ser uma aventura, está a ser muito bom, muito desafiante, mas está a ser muito bom. Sim, acredito. E, olha, em relação a Sensiplan, pronto, acho que aqui nesse país, em Portugal, somos só nós as duas, não é? Até onde eu sei. Sim, eu acho que sim. Embora tenha aqui uma novidade em primeira mão, que também soube há pouco tempo, vai haver um curso para no início do próximo ano cá em Portugal. Ela. Acho que vai ser dia 22 a 28 de janeiro. Uhum. Está tudo a alinhavar-se para que se vá realizar eu acho que é a primeira edição ou seja, que a equipa de formadores do Sensiplan sai
não é? Do Digamos, lugar. do o quartel-general, digamos, ou seja, deram formação nos Estados Unidos e costumam dar, mas assim cá na Europa acho que é a primeira vez que eles saem da Alemanha para vir dar formação fora, sim, sim, Somos as sim. escolhidas. O Portugal é um É país mesmo, escolhido. é, Que é mesmo. giro, que giro. E vem a Petra e vem É Petra e a Úrsula, a sim, Úrsula. Ah, ok, boa, boa. Ah, isso vai ser imperdível. É sim, sim, imperdível, uma sim, sim. ocasião mesmo especial. Muito bom, muito bom. Uhum. E pronto, e temos feito um bocado, tentar divulgar um pouco esse método, porque está difícil, não é? Porque o Sensiplan é, é o método mais fiável, em absoluto, é o método com mais investigação científica, com mais solidez, e apesar disso é o método que menos marketing tem por atrás, né? Porque tem Sim, mesmo, sim. acho que é uma grande, acho que é um blind point que elas têm, se quer. Completamente, completamente. Não tem uma página de redes sociais, o site agora está melhor, tem mais coisas traduzidas para inglês, mas antes era tudo em alemão. E se quiseres saber mais, vem em alemão, ou seja, É, aos exato. bocadinhos vão saindo ali um bocadinho daquele casulo. E eu acho que para isso também ajudou, entre aspas, a pandemia, porque possibilitou o online, que era uma coisa que eles não faziam, por exemplo. Sim. E pronto, abriu um bocadinho aqui estas fronteiras, mas ainda há muito para fazer, sem dúvida. E é mesmo uma pena, como tu dizes, como é que um método tão bom, não é, que tem as maiores referências, ainda seja tão desconhecido, não é? Sim. Completamente, sim. Em parte não ajuda essa faceta não comercial delas, que é bom também, ao mesmo tempo, porque elas investem, se calhar, mais energia em solidificar, não é? E em tornar um método cada vez mais fiável. Por outro lado, é a parte também, por exemplo, o tipo de iconografia que elas escolhem, o tipo de linguagem que elas escolhem, se calhar não é a mais apelativa para determinado tipo de público, não é? E o Sim, próprio sim, fato de ser, pronto, ser de origem religiosa, se calhar não sim, atrai tanto, né? sim, Apesar sim. de depois na formação não há nenhum momento em que a pessoa se sinta constrangida porque não há nenhuma mensagem religiosa que seja passada. Não, 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 não. E aliás, fala-se nos métodos barreira, ou seja, não há aqui nenhum constrangimento em relação a isso. Mas efetivamente a imagem que passa e que até pode fazer com que algumas pessoas fiquem um bocadinho de pé atrás é essa, não é? Que está muito ligada, ou seja, à religião e que no fundo é como se nós aprendemos a conhecer os nossos ciclos, perceber quando é que estamos férteis ou não, para não ter que usar um método contraceptivo hormonal ou não ter que fazer algum tipo de interrupção, sei lá, de gravidez ou o que seja, que vá contra as crenças da igreja. Enquanto não é nada disto, não é nada disto. É, nós temos a informação do nosso lado para nos conhecermos profundamente a nós próprias pela nossa saúde, acima de tudo, não é? Claro. E concordo contigo, sim, sim. Sim, sim, como se o problema fosse a proibição católica de usar a pílula ou outros métodos. Porque, Não, aliás, não. nos nossos países, isso se calhar é uma coisa em outros países, como pode ser a Alemanha ou os Estados Unidos, mas aqui, ou no sul da Europa em geral, os católicos acho que nem sequer são conscientes Não, 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 não. dessa suposta proibição. Acho que é uma coisa tão comum É e verdade. É corrente verdade. que diretamente não é um obstáculo para ninguém. E, portanto, não é essa a motivação e não há nada que deixe a pessoa desconfortável, sem ser, se calhar, um bocado a iconografia, o tipo de linguagem Sim, usada, o fato deles se chamarem ou de estarem no grupo do Natural Family, family né? planning, sim, E não dar tanta ênfase ao fertility awareness, sim, que aí exatamente, sim, já. sim, Mas em termos de método e de evidência realmente são. E de sim. didática, né? Porque não sei tu, eu comecei com o Taking Charge, o Biofertility, e Bem, eu. sinceramente tem tanta zona cinzenta que uma coisa é assumir riscos para ti própria, uma coisa é assumir riscos quando estás a Ensinar outra pessoa, sim, sim, ensinar o sim, método, sim. tu não queres essa responsabilidade. É para... verdade, é verdade. Eu quando faço os cursos de introdução ao Sense e Plan, o que eu digo às pessoas que estão a trabalhar comigo é que os livros
damos a teoria, mas os livros são para a população em geral, não é? Quem está a estudar depois o método para ser uma instrutora tem que estar 2 passos à frente, tem que estar a colocar questões, tem que estar ou seja, não partir do princípio que a pessoa não, sei lá, por exemplo, não colocou um indicador porque se esqueceu ou porque na ausência de uma coisa é outra. Não, tem que ser mais do que isso, não é? Então o método, em termos didáticos, a formação é muito boa, em termos pedagógicos, porque obriga-nos a pensar fora da caixa e obriga-nos a perguntar à pessoa e às vezes partimos do princípio que uma coisa é assim, mas afinal, se calhar, se conversamos um bocadinho com a pessoa, percebemos que não é, não é? Isso é muito importante. Eu diria que é mesmo fundamental, porque não é só aprender a aplicar as regras. É mais do que isso. É como se tu estivesses a tirar a carta de condução, não é? Tu podias ler os manuais de código pelos livros, mas se teres alguém ao teu lado, a conduzir ao teu lado, não é? A fazer-te perguntas, não é? A desafiar-te, isso é que faz toda a diferença, não é? Eu acho que o Sense e Plano nisso é muito rico. É mesmo muito rico. Exato, exato, é completamente diferente. Sim. E, portanto, não te deixa sozinha enquanto usuária, mas és completamente acompanhada naquilo que são depois as dificuldades reais. Então eles surgem mais à frente, não é? Exato. E, olha, falando em fase lútea, Sim. que era precisamente esse, né? Nessa newsletter desse mês falava um bocado dessa... Olha, deixa-me dizer-te que eu adoro as tuas newsletters, adoro, delicio-me a ler, Obrigada. mesmo, mesmo. Obrigada. Então, E dessa visão tão vituperada, né, da fase luta e tudo que é fase descendente. Não sei se tu consegues ler em italiano, não sei se conheces ou leste o livro da nossa conhecida comum, que é Anna Maria Buzzoni. ainda não li o livro dela, ainda não li, mas estou muito curiosa. Mas eu confesso que o italiano preciso de muito tempo para ler uma frase. Parece muito fácil, mas não é. Parece muito parecido com o português e com o espanhol, mas não é. Não, não é tão fácil, exato. Mas ela, esse livro merece ser traduzido, acho que era mesmo bom ser traduzido a outras línguas, entre as quais português. E ela fala dessa questão da matriz em 4 fases, de tudo, não é só do ciclo menstrual, mas basicamente de tudo. E nós parece que socialmente, temos uma obsessão pela fase 1 e 2, ou seja, o início de um ciclo, o início de um projeto, o início de uma fase, o clímax, e depois tudo que é 3 e 4, portanto, desenvolvimento, amadurecimento, fim, morte, é como se nós tivéssemos uma rejeição total dessa fase. E, no fundo, isso reflete-se em muitas coisas. Reflete-se no idadismo, né? Reflete-se na visão que temos sobre a menopausa, reflete-se também, dentro do ciclo menstrual, naquilo que é a visão da fase lútea, da fase pós-ovulatória. E não sei, deixo-te o input, quais são as tuas... qual é a tua visão sobre isto, à luz daquilo que tu fazes, né? Daquilo que... Eu lembro-me de estar com a Ana, quando nós fizemos a formação, no café, as duas a debater estes temas, e ela debatia isto com um fervor enorme, não é? Falava no ritmo circadiano, não é? Depois o anoitecer, a noite, não é? Ou seja, o que estava na luz, o dia, o amanhecer, era muito mais valorizado do que depois o que estava na penumbra, na escuridão. Falava muito deste ritmo da idade, do envelhecer, não é? Esta coisa da mulher jovem, não é? E depois, à medida que vai envelhecendo, vai perdendo não é? A visibilidade, vai perdendo a voz, não é? Pelo menos no que é a sociedade mais comum, não é? Não estou a dizer o que seria bom acontecer. E no ciclo é a mesma coisa, não é? Nós estamos muito focadas para a ovulação, para saber quando é que vamos ovular, se ovulamos, não é? Eu tenho muito, por exemplo, eu trabalho muito com mulheres que desejam engravidar, nomeadamente, por exemplo, mas não só, mas só para te existe muito esta coisa do, ok, eu estou a ovular, porque é que eu não engravido, não é? Estou a ovular até certinho todos os meses, porque é que eu não engravido? E esquecem-se da outra parte, não é? Da fase lútea, que é a fase em que nós produzimos a hormona progestação, como hormona que é super rica, tem propriedades anti-inflamatórias, que nos faz ter outro discernimento, outra tranquilidade, outro foco, outra calma. É a única hormona que prepara o nosso corpo para uma gravidez. É o que eu digo muitas vezes às pessoas que eu acompanho. Tu estás a trabalhar ou estás
investir, digamos, na tua saúde para teres um teste de gravidez positivo na mão ou queres ter um bebê saudável nos braços, não é? E para isso nós precisamos de cuidar desta segunda parte do ciclo, da segunda metade do ciclo, não é? Mas não só para quem deseja engravidar, para todas as pessoas que menstruam, que têm ciclos, não é? É fundamental. Temos um banho de progesterona mensal para bem da nossa saúde, não é? Para proteção de uma série de doenças que possam ocorrer mais tarde, não é? E então existe, ou seja, existe quase uma anulação da importância da fase lútea e, por outro lado, existe uma imagem péssima que esta fase tem na nossa sociedade. E eu ainda esta semana vou escrever sobre isto porque me irrita-me profundamente. Eu no outro dia vi um post de não sei quem que estava a comparar os vestidos das gala dos Globos de Ouro, não sei o quê, com as fases do ciclo. Então a fase lútea eram só aqueles vestidos tipo Drácula, quase, uma coisa muito... Mas muito... E depois falava na descrição, tipo, fase lútea, inchaço, não sei o quê, nananã, nostalgia, como se fosse uma coisa obrigatória, não é? A Sim. acontecer. E isto é uma coisa que mexe muito comigo. E eu vou-te dizer, mesmo como uma mulher pré-menopáusica, isto irrita-me profundamente. Esta É. associação, né? Se eu fosse a fase lútea, eu acho que fazia aqui uma revolução. Não é justo. Não é Exato, justo. exato. E por acaso, a revolução, se houvesse, né, um paralelismo entre movimentos sociais e fases do ciclo, a revolução é própria da fase lútea, porque é a fase em que é mais fácil sentirmos o desajuste entre aquilo que são os nossos ideais de justiça e a realidade. Portanto, ficamos mais facilmente indignadas com as injustiças e É ficamos como se mais fosse um facilmente... véu que desaparecesse, não achas? Ficamos mais facilmente ativas na luta a essas injustiças. É mesmo uma hormona que nos leva a isso. Porque é uma hormona que vai muito também ao encontro daquilo que é uma análise lúcida daquilo que é a realidade atual. E muitas vezes nós tendemos a achar que essa não é uma análise lúcida, é uma análise com um véu cinzento que nos impede de ser nós próprios. E nessa newsletter eu estou a dizer, se calhar é o contrário, né? Se calhar é quando nós realmente conseguimos ver certas coisas e essa Sim. raiva que pode surgir, essa irritabilidade tem toda a razão de ser. Só que nas outras fases a nossa, né, a nossa educação, a dizer sempre sim, Parecemos melhor nas outras é, fases. é ser acolhedoras e não sei o quê, condescendentes, isso depois acaba Sim. por não criar esse espaço. E outra coisa, que também é uma frase muito usada, esse mantra muito da Ana Maria Buzzoni, desse livro que se chama Este é o Ciclo, que infelizmente só está em italiano, só as nossas ouvintes italianas que poderão eventualmente ler, ou quem percebe italiano. Essa frase que é: a fase lútea não cria problemas, a fase lútea revela os problemas. Uau. Então, se há alguma coisa que não está certo, é nessa fase que vamos poder ver, e é nessa fase que se calhar vamos ter que tomar decisões, às vezes drásticas, e é precisamente o conflito entre o confortável, que é não tomá-las, e o impulso que temos a tomá-las, que cria, se calhar, a maior parte do mal-estar emocional que temos nessa fase. Não sei se me explico. Sim, sim, sim. Isso faz-me lembrar um bocadinho a menopausa, quase como se fosse um prolongamento da fase lútea, Uhum. né? Sim, Sim. sim. E na nossa fase de perimenopausa eu já estou fora. Eu já não é peri, já é Já mudaste de menopausa. hemisfério. Eu ainda estou a caminho. Já passei. Ainda estou em alto mar. Mas realmente temos também a perda de referência, perdemos a bússola, né? Onde é que estão os sintomas premenstruais? Em todo o ciclo, estão espalhados por todo lado. Já não é uma fase. Às vezes acabamos de menstruar e estamos assim, ou então estamos supostamente a meio do ciclo, estamos assim. Já não há um ponto de referência em que nós saibamos, ok, essa semana... Eu acho que nos agarramos a qualquer pontinho de informação. Estou com tensão mamária, espera, é um sinal, espera, deixa-me ver o que é que isto me vai dizer. Eu acho que qualquer informação é super válida, não é? Quase temos mesmo que nos agarrar a qualquer coisa. Sim, 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 sim. Só que depois lá está.
não é bem assim, porque na verdade, não havendo ovulação, aquilo perde completamente o norte, perde Sim, completamente sim, sim, sim. o sentido. E, portanto, essa ideia de ser remarcar, né? Remarcar num contexto mais positivo a fase lútea, e depois a fase lútea e a fase lútea, não é, Bárbara? Não é? Há uma fase mais inicial e uma fase mais tardia. O Sim, que é que tu sim. sentes em relação a isso? Eu acho que, mais uma vez, é algo que as pessoas acabam por não ter consciência e negligenciam bastante, não é? É normal, no fim da fase lútea, nós temos os níveis de estrogênio novamente elevados, não é? Idealmente, muito mais baixos que os níveis de progesterona, mas ainda assim, não é? Sim, sim, sim. Ou seja, isso faz com que haja uma nova revolução dentro da revolução dentro de nós, não é? E depois, quando ambos os níveis baixam para dar lugar à menstruação, lá está, quanto mais elevados forem esses níveis de estrogênio, maior os efeitos que nós vamos ter a nível físico e a nível emocional no nosso corpo, não é? Uhum. E porque é que, ou seja, ainda que o nosso corpo esteja disponível para ter maiores níveis de estrogênio nessa altura, nós sabemos que os nossos hábitos de vida, os nossos hábitos alimentares vão potenciar, ou seja, vão potenciar exacerbar um aumento dessa concentração, o que depois mais à frente vai dar origem aos sintomas todos pré-menstruais. Uhum. E, ou seja, a fase lútea não é toda igual, não é sem dúvida, assim. Ah, sim. E no fundo depois temos uma elevação natural que depois é aquela que nos faz duvidar. Ah, mas tenho outra vez aquele muco, clara d'ovo antes da menstruação, que significa? Não é que não significa nada, Sim, significa que é o que é normal. Não estás fértil aí, não estás fértil, calma. Mas essa temos, portanto, uma curva natural e depois temos o fato, lá está, que estamos submergidas, né? Nadamos numa sopa tóxica, pseudoestrogênicas, xenoestrogênicas em todo lado, e às tantas, fala-se muito desse conceito de dominância estrogênica, que é considerado também o responsável pelos desajustes da fase premenstrual. sim. Qual é a tua opinião sobre isso? Olha, eu tenho refletido imenso sobre esta questão, até por causa do livro, e então abriu-se aqui um capítulo, e no outro dia estive a ler. Há um livro que olha, vou-te passar a referência e depois, se quiseres, envias pelo newsletter, que agora já não me recordo, mas é uma compilação de estudos relacionados com a saúde menstrual que acho que foi lançado em 2020, tem 500 e tal páginas, até está gratuito no Kindle. E há um capítulo, depois, ou seja, há um autor, e depois de cada capítulo tem um autor responsável. E há um que é sobre o mito da mulher instável, relacionado com a fase pré-menstrual. E é curioso, porque desde Hipócrates, Antonella, Hipócrates que dizia que as mulheres estavam mais instáveis emocionalmente nesta fase pré-menstrual porque era o sangue ansioso por sair. Havia esta componente emocional. E desde que foi registada em documentos científicos, desde 1931, que a componente emocional era muito mais destacada do que os sintomas físicos, não é? A instabilidade, a irritabilidade, não sei o quê, muito mais, não é? E se tu reparares, o último lá, o consenso das guidelines lá do English, do Royal College, não sei o quê, fala sobre a síndrome pré-menstrual e dos sintomas mais, no fundo, no documento de apresentação destas guidelines, da listagem de sintomas, a maior parte são emocionais. E são emocionais com uma conotação bastante negativa, sentir-se desorientada, sentir que nós não somos capazes, muito, ou seja, muito pouco científico. Isto é uma coisa muito mais baseada em achismos, né? E hoje em dia há mais de 200 sintomas identificados. Porquê? Porque a única forma de identificar é através de questionários, através de perguntas, é através do registro. E isto sabemos que é altamente falível, não é? Uma mulher no Paquistão diz uns sintomas, uma mulher no Japão diz outros sintomas, e depois de repente estamos aqui debaixo de um guarda-chuva enorme, chamado TPM, ou chamado SPM, Uhum. como queiras chamar, que por um lado é um passo em frente no assumir que há algo que se passa e nós não somos todas malucas, mas por outro lado, por um guarda-chuva tão grande, onde englobam 200 sintomas,
eu acho que, por outro lado, é um passo atrás, porque faz com que não olhamos com seriedade para cada um destes sintomas, sendo que os sintomas físicos são, afinal, os mais frequentes. É Claro. curioso, não é? Mas, e de repente é tudo TPM, pronto, está cá tudo no mesmo saco, e depois não somos ouvidas, tá, tens TPM, pronto. Mas se realmente olhamos para cada um dos sintomas, nós percebemos que há coisas que nós podemos fazer para isto, para aquilo, não é? Mas para isso precisamos de fechar o guarda-chuva e deixar outra vez os sintomas terem os seus nomes e endereçá-los e cuidá-los um a um, não é? E eu acho que isso é o que está a faltar agora, é dar o passo atrás outra vez. Não sei se Sim, me fiz entender. sim, totalmente, totalmente. Até porque parece que o problema aqui é termos um ciclo menstrual. Ou seja, Uhum, parece, com esse tipo de atitude, de etiquetas, de síndromes, sim, transtornos, sintomas, a mim já essa terminologia irrita-me um bocado. E sim, parece que menstruar é uma doença, parece que ter sim, um ciclo menstrual é uma doença. Depois temos toda a vertente, né, ideológica que diz que a menstruação é perigosa. Menstruar, ter tantos sim, sim. ciclos é perigoso. Antigamente Que as horror, mulheres sim. menstruavam tanto que estavam sempre grávidas, isso era o paraíso, segundo esses autores, Ou estavam morriam aos sempre 60 grávidas. anos e então pronto. E pronto, e portanto agora tantos ciclos é perigoso. Até parece, pela perspectiva, né? Porque estive a pensar sobre isso, o Elcio Coutinho, esse brasileiro que diz, que depois é americanizado, porque publicou nos Estados Unidos, que diz is menstruation obsolete, como algo, né? Para que estamos aqui a sofrer esta coisa insofrível que é a menstruação, quando podemos anulá-la através da contracepção hormonal e resolver de raiz muitos de problemas que a menstruação provoca, entre os quais a endometriose, né? Ele fala muito dessa questão. E parece quase que as únicas hormonas seguras são as artificiais. As nossas é super perigoso. Ai, meu Deus, meu ciclo Completamente. menstrual é tão horrível. Sintomas, doenças, síndromes. Agora, tomar a pílula está tudo certo, porque é uma hormona mega segura como se chama? A substituição hormonal também. Sim, E sim, depois o duplo standard, porque quando tu deixas de ter as tuas hormonas, ai meu Deus, agora já não tens tuas hormonas, tens que substituir. Como assim? Não era perigoso ter hormonas? exatamente, exatamente. É verdade, olha, boa analogia. É isso. É. E o que dizem, o grande responsável pelos sintomas da TPM são as oscilações hormonais. Mas as oscilações hormonais são necessárias, são fundamentais. Se não houvesse oscilações hormonais, havia ovulações, nós não estávamos aqui, ponto. Não havia Claro, humanidade, não é? claro, claro. Sim, sim. E essa palavra hormonal, usada de uma maneira como se Ai, eu não. estou muito hormonal hoje. Por acaso estou. Brincar. É. Mas como a cultura popular englobou a palavra hormonal como sinónimo sei De lá, graça. é uma nova histérica, não é? Sim, olha, boa. Hormonal e novo stress. Acho que podíamos. Acho que era um bom título. O novo histérica, Ah, sim. histérica, eu percebi stress. Mas olha Ah, que o stress também é aplicado para muita coisa. O ah, hormonal também. é verdade. Sim, Olha, isso hormonal. Olha, isso hormonal. E depois, claro, temos toda essa faixa etária que começa a complicar ainda mais, né? Os 35, 40. Tu acompanhas sim. muitas mulheres nessa faixa, com desejo de Acompanho. E engravidar? sabes o que é curioso? Sim, é que acompanho muitas mulheres nessa fase e acima dos 40 que desejam engravidar. Mas eu acho que essa fase entre os 35 e os 40, eu acho que eu considero que é como se estivessem mesmo no mar alto, porque já estamos, francamente, estamos em pré-menopausa, apesar da menopausa só vir dali a uns 10 anos ou mais, não é? Uhum. Uh, mas ao mesmo tempo estamos a sentir os primeiros efeitos da queda natural da progesterona, não é? E então o que é que nós temos? Temos uma avalanche de estrogênio que temos que fazê-lo sair de alguma forma para voltar a ter um mínimo de equilíbrio, não é? E aí é que os sintomas pré-menstruais são mais exacerbados. E aí é que, no fundo, nós deixamos de começar a perceber os nossos ciclos, começamos a ovular muito cedo, não é? Quando os ciclos começam a ficar todos muito curtinhos, porque temos uma ovulação muito, muito cedo e, e, e parece que nós, de repente, deixamos de perceber o que é que se passa connosco, não é? E então, eu vejo muitas mulheres com um ciclo de 24, 25 dias que estão então a engravidar ali mais ou menos pelo 15º, 16º dia, quando a ovulação já se deu, não é? Foi, Portanto, exato. Uhum. e essa fase é uma fase bastante mais, eu acho que essa fase é mais desafiante do que depois mais para a frente.
em que nós conseguimos perceber que há um reajuste dos níveis de estrogênio face aos níveis de progesterona, parece que há um novo equilíbrio, ainda assim com muito trabalho pela frente, mas o que eu sinto é que a consciência de que alguma coisa está a mudar em mim, ou seja, e que esta mudança também é agravada pelos hábitos de vida, porque há uma coisa, Antonella, e agora fazendo aqui um parênteses, é que nós mudamos, o nosso corpo muda, mas nós não queremos mudar a nossa forma de vida, não é? Nós não queremos mudar, nós não queremos deixar o nosso copinho de vinho, nós não queremos deixar de ir sair com os amigos, de ver séries da Netflix até às 3 da manhã, nós não queremos mudar nada disso, nós queremos manter estes hábitos, não é? Mas ao mesmo tempo queremos que o nosso ciclo esteja equilibrado e que a gente consiga engravidar, ter uma gravidez saudável, etc. E temos que abdicar de algumas coisas, porque o corpo vai aguentando, chega a um ponto em que não dá mais, tens que escolher. Não é? Sim, sim. E o próprio fatto di riconoscere e di porre un rótulo perimenopausico, fase perimenopausica a uma mulher de 35 é super traumático para a maioria das mulheres ainda. Sim, Porque sim. só a palavra menopausa é de fugir, não é? Ai, que horror. E ainda mais numa mulher que está, ainda por cima, querer ou a tentar engravidar. Por isso, acho que essa falha no reconhecer as mudanças em ato vem também daí desse fator emocional. E depois o cultivar a fase lútea, porque muitas vezes não só ovulamos mais cedo nessa fase, mas a fase lútea é mais curtinha. A fábula começa a encurtar, sim, sem dúvida, tens razão. Então aí por qualquer mulher que deseja engravidar ou não, é perceber como é que nós podemos promover, podemos ajudar a nossa amiga progesterona aqui a brilhar, não é? E tanta coisa não é, que ameaça a progesterona, como é que nós podemos perceber, não é? Como é que não é? Diminuir a inflamação no nosso corpo, diminuir lá está, outra vez o stress, não é? Uma das coisas, não é? Alimentos, nutrientes, plantas que consigam ajudar a promover a produção de progesterona, tudo isso entra aqui na equação, não é? É uma nova realidade, não é? Sim, Eu sim, acho que vale a pena estudar um bocadinho mais. Sim. sim. E o contrário, as mulheres que estão com o terror de engravidar nessa fase Uhum. Sim. e que estão, se calhar, a gerir os ciclos e Outra começam a coisa notar, ui, isso está a tornar-se não tão previsível. o que eu lhe digo muitas vezes quanto é que tu não queres engravidar? 50%? Se 100%? Então, se é 100%, então abre só, fecha, ou seja, considera a janela fértil aberta desde o início do ciclo até teres confirmado a ovulação. Porque esta fase da abertura da janela fértil é uma fase tão ainda mais cinzenta numa mulher na perimenopausa que é, se não queres arriscar, então tem relações desprotegidas apenas depois de teres confirmado a ovulação. Também acho. Isso é válido para aqueles ciclos muito curtinhos, depois temos ciclos muito curtinhos e depois temos ciclos de 50 dias, não é? É válido, porque nós não sabemos quando é que a ovulação se vai dar. Nós não sabemos como é que vai ser o filme deste ciclo, por isso não vamos estar aqui a antecipar as cenas dos próximos capítulos porque não sabemos, não é? Podemos aí sim estar a arriscar e muito, muito, muito atento ao muco, muito tentar perceber como é que é o nosso muco, não é? O nosso corpo é mesmo um tubo de ensaio, é registar, 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 o que é que eu vejo, o que é que eu sinto, fazer este exercício, sabes? Porque se não queres facilitar, então o muco é um dos principais aliados. Sim, aliás, há métodos só com muco, né? Sim, sim, Métodos sim, bastante bons até só que funcionam só com sim, muco. sim. Aliás, no caso dos ciclos serem mais longos e, né, falharem, entre aspas, menstruações, significa, no fundo, que nós estamos nesse alerta, porque não podemos fechar a janela fértil ainda, porque sabemos que ainda não ovulamos, e temos que estar atentas, basicamente, a muco. Abre e fecha. Tenho muco, fecho. Agora, agora, que é um bocado Como no desgastante. pós-parto, sim, sim. Que é um bocado Sim, desgastante. sim. E não sei tu, mas eu vejo também mulheres que às tantas optam por usar o método da roulette russa. Ou seja, tipo, Sim. tenho uma idade tal que A probabilidade não é? é tão Estatisticamente, estatisticamente difícil que eu engravide que, olha, vou correr os meus riscos, vou assumir né? Os meus riscos e tudo, posto tudo na balança, isso compensa-me mais do que estar como semáforo vermelho
40 dias seguidos. É verdade, é pôr tudo na balança. E é curioso o que tu estás a dizer, porque se fosse uma mulher de 43 anos, a médica dizer que queria engravidar, Hum, o médico vai dizer, ai, nem, a uhum, probabilidade de engravidar é para aí 1% em cada ciclo, sim, 1%, sim, não é? Mas se for uma mulher de 43 anos e ir ao médico a dizer não quero tomar pílula, não quero tomar nada, mas também não quero engravidar, sim, alto, cuidado, cuidado. cuidado. Né? Isso é muito curioso. Sabendo que este 1%, eu confesso que ainda não encontrei dados concretos em lado nenhum, Antonella, que diz assim, tu consegues perceber, ok, existe ali no culminar da idade fértil uns 25, 30% de probabilidade de engravidar, mas depois mais para a frente não encontras muita informação, ou encontras informação baseada em fertilizações in vitro, não encontras, sabes, ciclos reais de gravidez espontâneas a acontecer. E depois existe esta ideia, que não sei quem é que inventou estas estatísticas, porque vais ver a fonte e não há, tipo, de que em cada ciclo, com 40 anos, tens 1% ou 2% de probabilidade de engravidar. Sim, sim, sim. Hum. É verdade, até porque acho que há uma certa falta de material de estudo, Uhum. porque numa consulta, tipicamente, nessa fase, levamos um DIU ou qualquer coisa parecida, porque há também uma certa resistência em assumir a vivência nua e crua do processo, daquilo que é o entrar em menopausa, da parte dos profissionais, quer dizer, não é? Da Sim, parte sim, dos sim, profissionais. sim, sim. Há mesmo, há mesmo. É muito difícil encontrar um profissional de saúde que esteja disponível a trabalhar com uma mulher na menopausa, ou seja, mas estar disponível não é passar o plano A, plano B, plano C, isso não é estar disponível. Uhum. É alguém ouvir esta pessoa e de uma forma muito abrangente poder ajudá-la, não é só, olha, tens esta terapia de reposição hormonal, ou tens aquela, pá, não correu bem com a primeira, experimentamos a segunda, isso não é nada, isso não é nada, isso é mudar de pílula, isso não é nada, não é? Exato, exato. Existe muito essa questão. É como se houvesse um certo impulso a medicar, como se o falhar em medicar fosse um defeito, né? Um profissional. Um bocado como o clássico, não, nem sequer me passou antibiótico. Uma coisa parecida. Uma coisa parecida. Não sei, se calhar vem também da pressão. E também, recentemente, agora publiquei uma recebo esta newsletter, o Medscape, né? E às vezes estou Sim, atenta aqui sim. sobre a saúde das mulheres e saiu um alerta terrível que os médicos estão a falhar em medicar os sintomas terríveis da perimenopausa, as mulheres estão a sofrer inutilmente por causa de um preconceito sobre substituição hormonal, e eu não sei, será mesmo assim? Será que existe este preconceito? Eu acho que não, eu acho que não. A maior parte das mulheres nem sequer pensa duas vezes. Sim, sim, sim. E os profissionais também. Passa da pílula para a Sim, terapia de reposição hormonal direto, às vezes. sim, 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 exato, diretamente. Ou então retira o DIU já estando na menopausa, porque o médico achou sim, que ainda não estava. Isso também é triste, né? Porque no fundo retira-nos a possibilidade de vivenciar passagens que são importantes sim. para por isso, sim, é toda uma cultura, digamos, que temos que desafiar e temos que ter um bocado, acho que também um certo hábito, uma certa, como posso dizer, experiência em lidar com a nossa própria saúde de uma maneira mais autónoma, embora sem excluir, não é? Sem estar. Sim, sim, teres um sentido crítico, até pode passar por termos optar pela terapia de reposição hormonal. Ah, Porque não, não é? ah, Mas é preciso escolher com consciência, é como a pílula. Há uns anos, tive uma cliente num país africano, desculpa, nas Caraíbas, era isso. E ela estava, uma portuguesa, e ela tinha um bebé de colo, a amamentar, e tinha um de 3 anos. E a nossa sessão demorou uma tarde inteira, porque ela estava sempre a desligar e ligar, porque ia dar de mamar, porque não sei o quê, por telefone, nananana, depois o pequenito ia para a frente da câmara, era uma revolução. Foi uma revolução. E ela queria deixar de tomar a pílula para começar a acompanhar os ciclos, naturalmente, e etc. Mas ela não dormia uma noite. Os dias dela eram aquele caos. Ela não tinha horas para nada. Ela esquecia-se
esquecia-se do dia a dia, porque a ela estava ali completamente assoberbada. Uhum. E o que eu lhe disse, depois daquela tarde inteira a conversar, com muitas interrupções, foi: pensa bem se agora é uma boa altura. Que ela não queria engravidar novamente, tinha um bebê de 3 ou 4 meses. Uhum. Pensa bem, se calhar que ela ia regressar a Portugal e ia ter outro apoio, se calhar, porque é que não espera, não pegas essa decisão e passas um bocadinho mais para a frente, quando tiveres apoio para os meninos, quando tiveres. Porque a verdade é que isto é muito bonito, mas também para nós prevenirmos uma gravidez naturalmente, precisamos de dedicação. Não é preciso muita dedicação como se pinta, mas é preciso dedicação. É preciso não termos mil e uma coisas na cabeça ao mesmo tempo. Essa é a realidade, não é? E então, para algumas mulheres, em algumas situações, a pílula pode ser uma boa solução, é tal como a terapia de reposição hormonal, não é? Claro. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra, mas é preciso saber informar-me, dizer, ok, eu estou a escolher, vou avançar com esta escolha, até posso escolher e afinal daqui a 3 meses mudar de ideias, estou livre de o fazer, mas com consciência, com a informação do meu lado, não é só porque o seu doutor ou a sua doutora diz, não é? Ou porque as minhas amigas tomam, que eu vou optar, não é? Acho que isso é altamente eu não diria irresponsável, parece um bocado condescendente da minha parte, assim, estar a falar assim, mas é um bocadinho, somos irresponsáveis perante nós próprias, não é? Uhum. Tiramos, não é ser irresponsável, Antonella, é destituirmos-nos da responsabilidade de decidir, é mais isso, é mais isso. Sì, sì, sì. Isso super importante. E não é, exato, não é responsabilidade, às vezes até há uma certa sobreposição da palavra responsabilidade com culpa. Hum, Se ti acontece isso, a culpa é tua porque não te cuidaste o suficiente, porque não fizeste o suficiente, é. não sei o que, alimentação, não sei o que, às vezes não é. Temos que tirar isso, mas também ser proativas e decidir desde as nossas vísceras também o que faz sentido para nós. E Hum. isso acho que é o exercício mais difícil para algumas mulheres. Olha, para fechar aqui esse episódio, eu queria te perguntar, assim, quais são os teus autocuidados preferidos, quer na fase lútea, quer na fase, no fundo nessa enorme fase lútea metafórica que é a perimenopausa. Quais são as recomendações que dás mais frequentemente, que tu dás mais frequentemente às mulheres nesse Uhum. aspecto? Nós somos todas muito diferentes e há coisas que são recomendações que fazem sentido a umas mulheres e não fazem sentido a outras, não é? Mas eu acho que de uma forma geral, a primeira coisa é dormir, não é? E uma boa higiene de sono. Deita-te cedo, procura dormir, um sono com qualidade, às escuras, em silêncio. Uma boa noite de sono é profundamente regeneradora. E uma das coisas que nós sentimos na perimenopausa é muito a dificuldade em dormir, porque lá está a progesterona que nos ajuda a dormir, vai-se embora, então é preciso encontrar outras formas, mas é não descurar, porque depois isto é uma bola de neve. Então, na fase lútea, que é quando o nosso corpo nos pede mais descanso, não é? Nós parece que ainda estamos a arrastar, a adiar esse descanso. Então, é para deitar mais cedo, se for preciso, na fase lútea, não é? Porque se sente assim. Depois, outra coisa que eu sinto que é muito importante é parar e fazer um scan, sabe? Parar o que estamos a fazer e como é que eu me sinto agora? Como é que eu me sinto emocionalmente? Que emoções é que estão aqui? Como é que eu me sinto fisicamente? Porque nós passamos o dia desconectadas de nós próprias. Às vezes nem fazer xixi, vamos, ou beber um copo de água. Não é? Estamos então em modo piloto. Então é nessa fase ainda mais importante. É ao escutar-nos várias vezes ao dia, parou, quase que fazendo, colocamos um alarme, parou, vamos ver como é que eu estou, como é que eu me sinto. Depois eu também sinto que ainda mais, eu acho que é ao longo de todo o ciclo, mas nas mulheres que não têm ciclo, então é sempre cuidar da alimentação, já chega das neiras em que, sei lá, se calhar na nossa adolescência e enquanto mulheres jovens nós fazíamos e o corpo até respondia bem, achávamos nós, não é? Mas agora não. Ainda mais é preciso ter cuidado com o que comemos, né? Com o que escolhemos comer e com determinados hábitos que não fazem sentido nenhum agora e fazemos só por pressão da sociedade. Eu posso dizer que até ao final do ano passado, Antonella, eu bebia um copo de vinho ao jantar.
Era um copo de vinho tinto, sempre de muito boa qualidade. Às vezes bebia mais do que um, quando estava mais cansada, porque sempre me foi incutido que isto era uma coisa. E nas séries que eu via, as pessoas chegavam a casa, pegavam num copo de vinho para relaxar. E depois houve uma altura que eu me questionei: o que é que eu estou a fazer? Que Uhum. hábito é este que me só está. Eu acordava todas as noites às 3 da manhã, por alguma razão, não é? Yeah. E depois, quando eu comecei a deixar, a quantidade de pessoas que olhavam para mim do lado, né? Muitas vezes nós optamos por determinados hábitos por força dos nossos pares, nem questionamos. As pessoas à nossa volta, né? Meu Deus, não beber, estás doente, estás grávida, estás o quê, né? Uhum. É muito mau. Então há hábitos que é preciso deitar borda fora, sem dó nem piedade. Acabou, já não é para mim, né? O álcool é um deles, né? O fumar é outro, porque o café, por exemplo, é um hábito que eu também estou a deixar agora. Claro, são coisas que estão tão enraizadas, nem nos questionamos. Não, não faz sentido. Não faz sentido continuar com ele. Então é isto, é sermos ainda mais extremas na arte da autocuidado. Ainda mais. Não é tipo, pronto, vou fazer só aqui algumas coisinhas para me sentir bem. É mesmo ir ao fundo e Uhum. perceber o que é que, o que é que para mim não faz sentido agora. Não é? Dizer que sim a não sei quantas coisas. É. Vermos os nossos limites constantemente ultrapassados, e porque nós abrimos a portinha, não é porque as outras pessoas invadem, é porque, está bem, entra, está bem, mais uma coisa. Uhum. Acabou, não é? Gentilmente, principalmente para connosco, colocar e definir bem os limites, amorosamente defini-los. Sabes? É mesmo ligar o botão do autocuidado ao máximo e ser assim pela vida fora, porque de outra forma nós vamos sendo anuladas e vamos, no fundo, dar razão àquelas vozes que dizem que as mulheres são frágeis, que são instáveis emocionalmente, que não são de confiança, então a mulher na menopausa, meu Deus, não pode ser, não é? Aí estamos a dar razão, porque somos nós que estamos ao volante do nosso próprio carrinho, nós somos o carro e quem está a conduzir, que estamos completamente de mãos fora do volante e seja o que for, não é? Uhum. É verdade. Eu falo disso também, dessa estabelecer limites e ao mesmo tempo usufruir do que é nosso, porque às vezes também abdicamos de coisas que seriam nossas, né, por direito próprio, Sim, e quão difícil é, não porque sejamos parvas, mas porque há toda uma educação da qual nem sequer somos conscientes, que nos impele a fazer o contrário, sempre. E temos muito essa a imagem da. Por exemplo, não sei se reparaste, no Dia da Mãe, o número de publicações que circula com a imagem da mãe, que dá tudo, que é polícia, que é taxista, que é cozinheira, que é isso, que é aquilo, Mayra, sim, obrigada, obrigada. Não, obrigada não. Desculpa, deixa de fazer isso. é verdade. Essa, essa imagem da avózinha também, que tem que ser sempre, né, aberta, gentil e bondosa, etc. Não tem por que ser necessário. Existe muito este culto do sacrifício, do mártir, não é? De eu anulo-me por vocês. E eu ainda hoje, eram 8 da manhã, eu estava aqui no escritório. Estava toda a gente acordada em casa, ninguém ia adormecer e ia faltar às aulas. Estava tudo orientado, porque é que eu ia ficar à espera que os meninos fossem todos para a escola, para eu depois arrumar a casa? Se eu tenho coisas para fazer, se Uhum, fosse o meu companheiro, faria exatamente a mesma coisa. Porque é que nós temos que ficar a cuidar? Não sei o quê, não, beijinho, 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 tchau. E era uma coisa que eu há uns anos era impensável, Antonella, é impensável sair de casa antes de toda a gente. uhum. Sim, sim. Sim, enfim, são pequenas coisas das quais não somos conscientes e começar a olharmos para elas com algum espírito, né, Sim, sim. mais crítico. No outro dia, uma amiga que tem um filho, 16. Ah, não sei se consigo ir contigo jantar, porque depois tenho o rapaz sozinho em casa. E? E o jantar? E? Sim, 16 anos, sabe fazer o jantar? sim, Por favor. Enfim, temos muito. Começamos a entrar em modo automático também. É difícil sair de lá também, porque isso sim. também requer energia. Isso também requer Sim, energia. muita, muita energia, mas isso é tudo resultado também do que ouvimos antes, gerações e gerações, né? Eu tenho uma filha, tenho 3 rapazes e uma menina, e eu penso muito no que eu quero
ou seja, como é que eu gostava que ela fosse uma mulher, né? Ela tem 16 anos, por isso, e como é que eu gostava que ela fosse assim, não é? Muito, é porque depois nós fazemos as coisas e depois estamos à espera que nos agradeçam e depois ninguém nos agradece, depois ficamos ressentidas com isso, então isto é um bocado, é muito maluco este processo todo. E penso assim, como é que eu quero que a minha filha Marta, um dia mais tarde, não é? Eu quero vê-la neste processo, neste roda de ratos. Não, eu quero que ela seja uma mulher independente e muito bem, muito segura de si, não é? E então isso é um motivo, sabes, para me de Exato, fazer soltar algumas amarras, sabes? exato, exato. Olha, Bárbara, muito obrigada Obrigada, eu. por essa linda conversa e, opa, temos que combinar. Eu gostava muito. Sim, 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 sim. Olha, eu vou precisar de ti, Antonella, para me ajudares aqui a navegar no mar da menopausa, como só tu sabes, porque acho que é preciso perceber o que é que a natureza tem para nos oferecer, não é? Como sempre o fez durante milhares e milhares de anos, e é preciso voltar às raízes. Eu sinto que estou a precisar mesmo de voltar às raízes e E estamos perceber. aqui umas para as outras, porque nós, Sim, para nós sozinhas, é difícil, né? Ser sim, terapeuta de ti próprio é difícil, né? sim, sim, é verdade. Olha, obrigada pelo convite, foi um Obrigada prazer eu. enorme. Obrigada. Obrigada eu. E pronto, vou fechar aqui esse episódio. Até breve a todas. Obrigada por nos ouvir. Esse podcast tem zero patrocínios, zero anúncios e recursos tecnológicos mínimos. Se te resultar útil, ajuda-nos a mantê-lo em pé partilhando com quem tem fizer sentido. Obrigada e até a próxima.